vou discriminar, deixa ele falar, porque eu quero ler. O Sami? Você quer o Buda. Dinossauro. Samidana. Perguntar do Velociraptor de Jesus. É porque eu tô ouvindo aqui só os crentes, eu quero Não, mas ouvir não é. É que o Sami, ele não acredita. Mas é por isso que eu quero ouvir ele. A Arca de Noé, ele quer uma foto da Arca de Noé. Ele quer uma selfie de Deus. Exato. Ele quer uma selfie de Deus. Ele quer. Não, a gente outro dia até falou aqui sobre a Arca de Noé, e aí eu falei de... Dificilmente tinha alguma prova... Mas você tá certo. Disso, mas o Emílio viu provas e Ele mandou... tava lá. Não, claro que tem provas. Não, tem provas do dilúvio, provas. né? Dilúvio. Ele ajudou. Da arca, não. Mas é Tem, madeira. na verdade, assim, deixa eu corrigir. Tem 43 achados da Arca de Noé. Olha aí, ó, tá vendo, Sandro? Nenhum deles comprovado. Nenhum, mas tem achado. Mas Tipo tem. Titanic. É igual... Olha lá, ali, esse mesmo, igual por em exemplo, Cristo, ó, tem vários. esse aí é só uma formação geológica. Esse aí já foi desmentido. É uma Esse- formação geológica. E vou te dizer uma coisa mais. A palavra para arca, não sei se é tevá em hebraico, acho que é tevá. O Zuckerman que fez. Acho que é tevá. É uma canastra. É um caixote. Ah, tá certo. Ela É não tipo tinha uma balsa. Tipo uma... É um baú. Um baú. Isso, é um baú. Por isso que a Bíblia traduz por arca de Noé e não barca de Noé. Ela não tinha aquele formato. É só olhar o texto hebraico. Agora, o que eu ia te perguntar, que todo mundo exige, é a questão de onde veio o universo. Porque o universo, tava vendo aqui, tem, pelo Tá lá cálculo, vendo. tem 400 bilhões de anos. Tá com a inteligência artificial. Excel do Também mundo. tem bilhões de galáxias. Então, se a gente perguntar, eu também gosto muito de estatística, se a gente perguntar qual que é a chance de ter alguma vida inteligente em algum planeta de alguma galáxia, é muito alta. E A chance de ter. De ter. Não que a gente tenha contato Então, com cara, eles. cara, mas entendi. São bilhões de galáxias, bilhões de planetas. Como que a Bíblia faz isso? Porque até então, Claro. pelo menos o que eu sei da Bíblia é que teve... Deus fez o mundo em 6 dias. No sétimo descanso. No sétimo. E aí vai meio que não bate a conta com o que a ciência fala. Mas eu sei que aí a questão de dia pode ser interpretada de outra forma. Queria ver a sua Beleza, leitura. não. Inclusive Valeu. no livro você fala sobre o Stephen Hawking, Menciona exatamente o Stephen Hawking. Tá vendo? Uma coisa é o seguinte, até tem um cara que eu vou bater um papo com ele hoje à noite num podcast, que é o Marcos Zerbelin. Ele é doutor na área de química, foi professor da Unicamp. E a área dele, ele anda de braçada nisso aí. A única coisa que eu queria refinar é quando fala o seguinte, a ciência diz... Esse é um mantra que é muito repetido por aí. A ciência não diz nada. Alguns Quem diz cientistas são dizem. meia pessoas dúzia que de trabalham com método Exato, científico. não- Ciência como entidade Isso. homogênea. Exato, mas há um método lá. científico para chegar nessa conta de... Não, mas se criou, deu ciência. Sim. Se Deus criou, ciência. foi criado agora Sim. os seculares. Uma divindade. Uma divindade. A ciência é uma divindade. falou, Não, claro. a ciência muda todo o tempo. Não Então, tem mas é criado... Não é um mantra. Não, mas a ciência... O Delari agora, ele é o diretor bolinha. Eu fico falando, A ele ciência- deixa ele responder. Aí o Zuckerman fala alguma coisa e interrompe. Não, Ainda bem que a tem um gente pastor viu. aqui pra te Tá salvar, bom, né? nada. Vamos deixar ele interrompi? responder. Eu te interrompi pra lá. Do quê? Vai lá. Ah, interrompi O que ele. que você tá enchendo o Delari? Tira pra ele responder. Tira o Cara microfone dele. É. Ele não tem Vocês nunca combinaram porque vocês estão brigando agora. Ô, professor, Tá um Até clima vou de deixar aqui, ó. apocalipse. Vocês Olha o estão vendo climão. crente mesmo, a Bíblia ali? tem uma Bíblia. Aí eu trouxe a minha à Mas toa, nunca então. foi lido. Não, Nunca foi lida. Tá no Isso aí Salmo tá novinho. 91 ainda. Exato. Exatamente. Bom, então, Que é um ano na frente do esse negócio da ciência Tá. que você estava falando. Para algumas pessoas, a ciência é a palavra final de tudo. Na verdade, devemos levar em consideração o seguinte: quando fala o seguinte, já foi provado por método científico. Primeiro, vamos ver o que é um método científico completo. Se você pegar Stuart Mill, Francis Bacon, ele tem vários critérios do que seria um método científico completo, que se eu seguir todos os critérios, a maior parte do que se é dito ciência não é ciência, porque não é falseável, não é levado a laboratório, não é repetível. Existe a palavra repetível? Sim. Não é repetível. É bonita. Replicável, obrigado. Replicável, não é replicável, não é falseável. O que é falseável? Vamos pensar falseável. Se eu falar com vocês aqui que gasolina de carro não serve para aeronave,
Isso é falseável, porque você pode pegar a gasolina, colocar no tanque lá do avião e ver se ele pega ou não. Isso é falseável, você tem como comprovar. Então, isso é científico. Agora, se eu falar com você, Santos Dumont não estava usando cueca quando ele se enforcou. Isso não é falseável, não tem como voltar lá e ver. Então, você tem várias áreas de estudo da história, da teologia, da psicanálise, da psicologia, e que método é aplicado a cada uma dessas áreas. E sempre esses métodos abrem margens. Agora, e eu vou só ficar devendo os detalhes para vocês, mas por isso que eu acho que seria interessante essa pergunta para alguém como Marcos Eberlin. Agora estão descobrindo algumas questões de novos sistemas siderais, coisa recente agora, dá uma gugada, você acha aí, que estão mostrando que as estrelas velhas não são velhas. Onde eles esperavam, sabe aquela ideia que a gente sempre a ideia da luz que você mede o tempo. Exatamente. Que elas não são velhas, elas sempre estiveram lá e já surgiram aqui e não estão morrendo. Isso é muito novo. Eu estou falando assim meio cambaleante porque não é minha área de pesquisa. Sim. Tá. Mas, ou seja, já estão repensando uma série de coisas da idade do universo. Sim. Com relação às idades geológicas. Você tem paleontólogos que falam o seguinte, que nós podemos estar errados de A a Z. O vulcão Santa Helena, quando ele entrou em erupção, ele produziu, depois da erupção do Santa Helena, alguns tipos fósseis que, na linguagem paleontológica normal, precisariam de milhões de anos para serem formados. Então, mesmo porque, por exemplo, o que você está falando é o seguinte: esse negócio da idade do universo, tal, não sei o quê, depende da tecnologia que você usa no momento. Até então, para o próprio Einstein, a teoria dele é que o universo ou ele estava expandindo ou estava diminuindo. Mas a comunidade científica fala, não. O universo ele tá parado. Ele falou, pô, vou ter que falar pra turma. Diz que esse foi o maior erro da vida dele, concordar com todo mundo naquela época. Aí depois, quando fizeram um telescópio maior, que Até viram... tem uma teoria melhor, tem uma vigente, até alguém vir com uma mais... Aí o que acontece? Quando eles estão agora fazendo esses telescópios cada vez mais sofisticados, vai mudando a teoria da ciência que a gente fala. Não, a ciência tá... O único ponto... Ciência erra pra cacete. Ele falou assim, até surgir uma teoria melhor... O problema é que até que a teoria melhor surja... Não tô querendo dar de coitadinho não, viu, Sami? Mas assim, eu tô falando na pele de acadêmico e crente ao mesmo tempo. Até que a teoria melhor surja, a força com que muitos colocam é uma força dogmática, como algo que já está provado, e ridicularizando Bíblia e religião. Você tá entendendo? Tá comprovado, é dogmático e pá! Então, é complicado. Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. No século XIX, quando a nossa igreja começou, a gente tinha muitos princípios de saúde herdados da Bíblia, tá certo? Que sabe que eu não como carne de porco, uma série de coisas, etc, etc, etc. E na época, muita gente ridicularizou. Porque, por exemplo, fumar... Ensinavam os médicos que mascar fumo ajudava a limpar o pulmão. Certo. E quando a gente ensinava contra isso, foram ridicularizados. Hoje nós temos documentos feitos em Loma Linda, inclusive aqui no Brasil, um estudo feito, que a expectativa de vida, não estou querendo ser soberbo não, de um adventista que segue o regime alimentar adventista, é de 10 a 15 anos a mais do que a expectativa da população. Comida kasher. Isso é ciência. Sim. Mas começou por uma prática religiosa que durante muito tempo foi ridicularizada por ser religiosa. Mas é cacheras do adventista? Não é cacheruto como o não pode comer Kasher é muito chato, né? Não, é que não pode misturar carne com leite. Chato. Exatamente. Kasher temos que ter um progressismo. Mas tem um kasher meio adaptado. Kasher em casa e kasher Por isso que eu falo o seguinte, é bíblico. Porque você sabe que as leis kasherut, elas vêm depois da Bíblia. Já são do judaísmo, depois não pode comer um camarão. de Rabino Akiva. Ô, Rodrigão, como você manja? Ele é bom demais. Gente, vem toda semana. É uma aula gostosa, viu, Porra, professor? como você manja? Cara, Falando toda semana.